Olá, boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, você? Tô bem, deixa eu só baixar meu volume. Laura, boa noite a Você me escuta todos. bem? Tudo certo? Tá me ouvindo bem? Tudo bem, perfeitamente. Então tá bom. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Web Hour. Hoje a gente está aqui com o doutor Felipe Dantas. Ele vai falar um pouquinho sobre previsibilidade com alinhadores, né? Doutor, eu quero agradecer aqui a sua presença hoje, tá? Aproveitando, tá, pessoal? Hoje, né, a partir desse ano, a gente está aqui com a tradução em todos os web hours. Então, a gente está aqui com a Laura Tradutora. Quem quiser a tradução do português para o espanhol, pode colocar aqui, tá, no Zoom a tradução. E aproveitando também, eu quero pedir um favor para vocês, tá? Coloquem aqui no chat, da onde vocês são. Né, de qual país vocês são. A gente tem aqui doutores de vários países, né? Vamos ver quem está fazendo, marcando presença aqui com a gente hoje. Ah, conforme o doutor foi apresentando, tá, pessoal? Podem ir deixando aqui, como sempre, as mensagens no chat, que eu vou interrompendo e a gente vai é, respondendo essas perguntas durante a apresentação. Pode ser, doutor? Tudo bem. Perfeito, então. Então é isso. Doutor, pode começar, fica à vontade. Tá, eu vou compartilhar a tela aqui. Só preciso autorizar, permitir. Só um instante. Vamos lá. E eu não tô. Vai. Autorizando. Dando uma olhadinha aqui no chat. Enquanto isso, pessoal do Brasil, do pessoal de fora. Você tá me escutando bem? Estou te escutando. Tá, vamos lá. O doutor conseguiu compartilhar? Eu tô caindo toda a vida que eu tento compartilhar o conteúdo aqui. Tá, mas eu acho que agora vai, tá? Isso, compartilhou. Vamos lá. Ah, agora você está vendo a minha Isso, tela, né? perfeito. Tô sim. Tá, agora sim. Então, primeiramente, desejar a todos uma boa noite. Queria agradecer pelo convite de estar aqui falando com vocês sobre um dos temas que mais chama minha atenção no mundo dos alinhadores, um tema que mais desperta o meu tempo de estudo sobre o tema, que é essa previsibilidade dos alinhadores. Eu trabalho com alinhadores já há aproximadamente 12 anos, 13 anos,
mas passei a utilizar o fluxo digital há 7 anos, 7, 8 anos. E uma das coisas que me incomodava lá no início eram as falas de colegas que diziam que alinhadores não funcionavam, que alinhadores não entregavam bons resultados. E antes de entrar para esse jogo, eu decidi me preparar, estudar, correr atrás de novas informações, porque eu já entregava ótimos resultados, resultados muito satisfatórios para os meus pacientes, utilizando brackets. Então, eu não poderia simplesmente migrar para uma nova filosofia, para uma nova forma de abordar os casos, sem entregar para os meus pacientes o mesmo padrão de qualidade que eu já vinha entregando há alguns anos. Então, queria me apresentar para vocês. Eu me chamo Felipe, tenho 20 anos de odontologia, estou indo agora para o 21º, desde do final da minha vida estudantil. Ingressei na faculdade, terminei muito novo e participei, né, de muitos cursos de formação de lá para cá. E hoje eu tenho orgulho de ter aí já 20 anos de carreira, me tornei especialista há 15 anos, eu só faço ortodontia, eu não atuo em outras especialidades e posteriormente acabei fazendo mestrado porque eu já estava lecionando em alguns cursos, palestras, e aí a docência exigiu que eu me preparasse. Foi quando eu fui para Campinas e em 2020 finalizei o meu mestrado. Tá? Atualmente sou o coordenador da especialização aqui em Natal, que é a minha cidade. Aqui está o meu contato telefônico, tá? É o mesmo WhatsApp. Depois, quem quiser entrar em contato comigo, trocar uma ideia, tirar uma dúvida, solicitar algum dos artigos que eu vou citar aqui nessa aula de hoje, pode ficar à vontade, tá? Eu gosto muito de estar trocando ideia com colegas da área, tá? E aí, pessoal, queria dizer para vocês que essa é uma aula que, para muitos, pode ser uma aula básica demais, para muitos pode ser uma aula sacal, onde muitas vezes a gente quer dicas clínicas, mas essa aula, ela é uma aula pensada para o colega que está dando aqueles passos iniciais no mundo dos alinhadores, ou mesmo para aquele colega que não está conseguindo obter resultados satisfatórios. Então, muitas vezes é importante que a gente dê um passo atrás, que a gente acabe tendo que formar uma base mais sólida para que a gente possa dar passos maiores, tá? Então, estou à disposição. Se tiver alguma mensagem aí no chat, vão me avisando que eu vou parando, não tem problema nenhum, tá? Responderei todas as dúvidas que porventura venham a surgir. Essa aula é uma aula embasada em cima da literatura científica com minha experiência clínica. Obviamente, eu sigo a literatura científica, tá? Então, os conceitos que eu vou estar abordando aqui com vocês são conceitos clássicos do mundo dos alinhadores e são conceitos que estão na literatura mais atual, nas maiores publicações, né, nas revistas de maior impacto, tá? Tudo bem? Então, vamos lá, fiquem à vontade para qualquer tipo de abordagem, certo? Então, primeiramente, pessoal, no mundo dos alinhadores, existe uma chamada regra dos 50%. O que seria a regra dos 50%? Lá atrás foi publicado um estudo em que, quando nós fazemos um planejamento, tá, um setup para trabalhar com os alinhadores, seja Angel, seja Selfie ou seja qualquer outra marca de alinhadores, a eficácia média global, tá, ao final desse primeiro setup é de apenas 50%, tá? Isso é a média global. Então, estamos considerando colegas iniciantes, colegas de carreira moderada e colegas de carreira avançada. Então, em uma média, vocês imaginem
que vocês fizeram um planejamento, por exemplo, na Angel, num Select 20, e a tendência é que ao final desses 20 estágios, vocês ou nós só consigamos atingir ali 50%. O que seria 50%? É você partir para uma fase de refinamento com a necessidade de pelo menos mais 10 estágios, tá? Então isso era algo que me incomodava, porque como é que se pode obter uma eficácia maior? Como é que a gente pode aumentar o sucesso dos nossos tratamentos ortodônticos? E aí, uma das coisas que eu aprendi desde o início, tá? É não cair na ilusão do setup, tá? Isso é algo básico. Aquele modelo virtual não é uma predição exata do resultado que a gente vai obter. Eu acredito que em 2019, assistindo uma palestra do professor Barry Glazer no Congresso de Los Angeles, ele deixou isso muito claro. Quando nós fazemos um planejamento digital, né, o planejamento 3D, aquilo ali que está acontecendo não é a posição exata, não é a melhora da posição exata dos dentes daquele paciente que está sendo tratado, mas sim o sistema que nós estamos utilizando, um aparelho plástico, né, que tem as suas características e uma delas é exigir sobrecorreção, tá? Felipe, onde é que eu trago isso para a prática clínica? Na prática clínica, vou dar um exemplo aqui claro para vocês. Por exemplo, vocês têm um caso de mordida profunda. E aí, no setup, vocês vão planejar esse caso deixando ele com 1 milímetro de overbite, que é o indicado. Só que a gente sabe que se você gostaria de chegar até 1 milímetro de overbite, a gente não vai atingir esse overbite no primeiro jogo de alinhadores. Então, já sabendo disso, o que é que eu solicito? Que esse setup termine, por exemplo, com overbite zero. Tá? Ah, mas o paciente vai achar feio, porque eu vou compartilhar o link com ele, e ele vai dizer, ah, não, eu não quero minha mordida quase aberta. Mas não é que a mordida vai terminar quase aberta. Aquilo ali não é uma simulação de posição. É uma simulação de forças que serão aplicadas para que se atinja um posicionamento desejado, tá? Então, pessoal, para que a gente possa iniciar a jornada em busca de conhecer essas questões básicas dos alinhadores, né? Para todos os planos que a gente for utilizar, desde o Select 10, da Angel até o ilimitado e também na Self, tá? A gente vai trabalhar com valores médios para os tratamentos que vão ser aí de 0,26 para translação, 0,20 para intrusão, 0,15 extrusão e rotação e torque aí de aproximadamente 1,8. E uma coisa eu já digo para vocês, isso aí é como se fosse a nossa velocidade máxima. Por exemplo, se a gente contratar um plano Select 20 e o setup lá nos mandar 15 estágios, 14 estágios, uma das coisas que eu acho super interessante fazer é solicitar uma redução na velocidade da movimentação para que a gente use todos os alinhadores do pacote contratado e assim a gente aumente a previsibilidade do caso. Obviamente, pacotes como o Select 10 não nos deixam margem, né? Normalmente os estágios do Select 10 são os 10 e já ali no limite, que muitas vezes deveriam ser 20. Tudo bem? Então, partindo para conceitos básicos e mudanças de paradigma que nós devemos ter, tá? É importante que a gente saiba que existem, né, esses princípios, são como mandamentos básicos nos tratamentos com alinhadores, e o primeiro deles é que o plástico não puxa, é o pushing mechanics, muito bem descrito pelo Barry Glaze em seu livro, tá?
O plástico não tem a capacidade de tracionar dentes, mas sim empurrar, tá? Push, empurrar. Então, o movimento entre o plástico e os dentes vai ocorrer exclusivamente, tá? Pela pressão aplicada por esse plástico contra a coroa dentária. Então, sabendo disso, o que é que a gente vai ter em mente? Que casos onde o paciente, por exemplo, tem algumas perdas dentárias, a previsibilidade curta, a previsibilidade também vai ser essa coroa dentária, tudo bem? Um outro princípio é o princípio do desajuste, o mismatch. O que é o mismatch? É uma coisa que os pacientes nos perguntam. Estou com um modelo aqui em mãos, aqui da Angel, e os pacientes sempre perguntam como é que esse plástico molinho, né, bem confortável, macio, vai conseguir movimentar os dentes. Eu não consigo entender como é que isso aqui vai conseguir movimentar os dentes. E é o que nós temos que explicar. A movimentação vai nascer a partir de quê? De uma estrutura plástica feita conforme, ou sob medida, né? É o termo que eu gosto de falar para os pacientes, em que nós vamos encaixar nos dentes do paciente um alinhador que está e aquela arcada, aquelas arcadas do paciente que está um pouco mais, digamos, errada, né? Apresentando a maloclusão ou as más oclusões. Então, o paciente ele tem que entender que esse alinhador, essa plaquinha plástica, falando na linguagem do paciente, a cada plaquinha plástica que vai ser usada aí por 10, 12, 14 dias, os dentes do paciente eles vão dar um passo à frente dentro de uma programação que é o nosso setup, tá? E esse princípio do desajuste é que vai fazer com que esses dentes busquem aquele posicionamento planejado, tá? Um desafio que a gente tem é o desafio do braço de alavanca, né? Como é que a gente vai fazer com que dentes que são lisos e arredondados recebam uma força e se posicionem de uma forma que a gente pensou. Então, essa era a dificuldade que se tinha na época dos alinhadores convencionais do bolha-abaulamento e que no setup digital isso facilitou bastante graças aos nossos queridos attachments, e a Angel tem um arsenal de attachments excepcionais para que a gente possa buscar ter esse braço de alavanca, tá? Então, não podemos confundir attachments com brackets, tá? Alguns movimentos são de uma excelente previsibilidade e não exigem a necessidade de attachments. Porém, outros só vão funcionar com esse artefato. E aí, esses attachments, eles vão se comportar como superfícies ativas, né? Eles são mandatórios para que a gente possa resolver algumas posições, tá? E assim a gente possa viabilizar movimentos como translação e torque sem que essa coroa do dente movimente e a raiz fique para trás. Porque também não seria interessante que a gente fizesse movimentos nos quais eu aprisionasse aquela coroa daquele dente através de uma cápsula plástica, levasse aquela coroa para a posição e só a coroa movimentasse e a raiz ficasse muito próxima à posição original. Por isso que os attachments hoje são grandes aliados e, como eu falei anteriormente, a Angel tem attachments excelentes. Vocês vão observar que usa-se muito, por exemplo, attachments retangulares. E esses attachments retangulares visam propiciar uma maior alavanca, aumentando a superfície ativa do alinhador em relação a esses dentes, tá?
Um princípio que a gente também vai entender é o princípio da viscoelasticidade, né? Em que o polímero, esse plástico que a gente usa nos alinhadores, ele vai se dissipar, né? A sua estrutura vai relaxar em poucas horas. Então, o que é que eu acho interessante dos alinhadores da Angel? É essa conformação em ter uma superfície mais rígida e outra mais macia. Então, ela vai nos garantir um maior abraçamento desse alinhador aos dentes, pela sua característica de maciez, mas, ao mesmo tempo, ele vai garantir também uma maior memória, né? Fazendo com que esse relaxamento aconteça de forma mais inteligente e esse alinhador fique com sua estrutura, né, sua organização estrutural preservada por mais tempo. E para quem está entrando na Angel há pouco tempo, uma das coisas que vocês vão perceber é que esses alinhadores pigmentam pouquíssimo, né? Às vezes o paciente volta com 10, 12, 14 dias, como eu falei, e o alinhador dele vai estar limpinho, limpinho. Você até vai perguntar, ó, você não está usando, cara? Tô sim, tô usando, mas aqui realmente ele tem uma capacidade de não pigmentar maior do que eu tenho visto em relação a outros alinhadores que eu já utilizei, tá? E aí, dentro desses conceitos básicos, tá? A gente vai iniciar com movimentos que tenham uma boa previsibilidade, tá? Fizemos um estudo avançado com mais de 130 artigos, 4 livros, e obtivemos aí médias que são médias que acabam coincidindo, né, ou ficando muito próximas, até porque são estudos que não são relatos, são revisões sistemáticas de vários sistemas diferentes, tá? E aí, dentro desses movimentos que tem uma boa previsibilidade, tá? O primeiro deles é a inclinação vestíbulo-lingual, ou seja, o tipping, né? O movimento que a gente vai encontrar uma excelente precisão aí, de 56 a 73% em média, ou seja, pode se atingir até mais. E o sucesso dessa inclinação vestíbulo-lingual vai se dar em relação à maior superfície plástica em contato com a coroa dentária, né, para realizar aquele movimento de empurrar, como o primeiro princípio do professor Barry Glazer, né, que alinhadores atuam empurrando os dentes. Então, esse movimento de empurrar, ele vai ser super, super previsível. Tá? Por isso que os alinhadores são tão bons para cumprir o seu papel básico de alinhamento. Tá? Então, alinhadores são excepcionais, né? Previsíveis demais, principalmente para casos de alinhamento, pela própria biomecânica do plástico em relação aos dentes. Tá? A translação mesiodistal de dentes anteriores tem uma alta previsibilidade, olha, de 77 a 79%, tá? Isso é facilitado pela característica anatômica dos dentes anteriores, dos incisivos, que são dentes retangulares, planos. Por isso que os alinhadores, pessoal, são excelentes para quê? Para, por exemplo, mover os incisivos para mesial ou distal, organizando espaço. Vou dar um exemplo clássico aqui para vocês, preparando esses dentes, por exemplo, para uma reabilitação estética, tá? Ao final aqui a gente vai falar de alguns casos, eu vou mostrar para vocês aqui, certo? E por incrível que pareça, né, um dos movimentos muito previsíveis é a distalização de molares superiores, o que faz com que os alinhadores sejam excelentes, por exemplo, para tratar classes 2 nas quais nós podemos fazer a distalização do arco superior. A gente buscando uma taxa de sucesso em torno de 88%, tá? Porém, tem uma condição.
Isso tem que ser feito através do estagiamento sequencial, tá? Tem que ser feito através de estagiamento sequencial, e a Endo tem protocolo para isso, certo? E desde que esse movimento seja limitado a 2,5 milímetros. Então, vocês pensem o seguinte: se eu tenho uma distalização de molares superiores que vai ser inferior a 3 milímetros, a taxa de sucesso para esse caso vai ser alta. Porém, tem uma condição: tem que ser de forma sequencial. E se vai ser de forma sequencial, a gente vai ativar os protocolos, né, o devido protocolo da Angel, e a gente sabe também que não é um caso rápido. Por quê? Porque primeiro vai o segundo molar, depois o primeiro vai andar um percentual, depois o pré-molar anda e assim por diante, como vocês já conhecem muito bem, tá? E por fim, dentro dos casos que são extremamente favoráveis, observamos que rotações leves, o que são rotações leves? Rotações menores do que 10 graus, tá? Para incisivos e menores que 5 graus para molares, nem vão precisar de recursos auxiliares. O próprio abraçamento do alinhador com esses dentes vai fazer com que o movimento ocorra sem a necessidade de attachments. E aí, qualquer rotação para caninos e pré-molares, tá? Nas minhas preferências clínicas já está lá programado inserir attachment para qualquer rotação em pré-molares e caninos. Isso é uma preferência clínica minha, com base no que eu tenho visto em minha rotina clínica e com base no que eu tenho visto também na literatura. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Acredito que Doutor, não. por enquanto ainda não. Tá bom. Então vamos continuar. Vou passar agora para os movimentos que não têm uma boa previsibilidade. E aí, quando eu terminar essa sequência aqui, eu vou projetar uns casos aqui na tela para que a gente possa estar vendo com os colegas aqui algumas abordagens que são feitas na mecânica com os alinhadores, tá? Então, dentro dos movimentos que não têm uma boa previsibilidade, gente, extrusão pura, ou seja, fazer com que incisivos passem por uma extrusão com os alinhadores vai ser um dos movimentos ou o movimento mais ineficaz, atingindo aí de 18 a 30%. Então, vai ocorrer o escape, né, o slipping, ou seja, aquele efeito caroço de melancia do plástico. Então, o plástico não tem onde agarrar, né, no dente. Isso aí está descrito desde os primórdios, né, dos alinhadores no fluxo digital, e esse movimento acaba não acontecendo. Então, para que a gente possa ter sucesso nessas extrusões, tá? Algumas medidas podem ser feitas, como, por exemplo, solicitar uma leve vestibularização desses incisivos para que o plástico abrace melhor e jamais esquecer da utilização de attachments para extrusão de incisivos. Essa é uma das preferências clínicas que eu cadastrei também. Aplicar attachments em qualquer tipo de extrusão em dentes anteriores, tá? Então, vai extruir só um pouquinho, eu solicito attachments para extrusão nos meus tratamentos, tá? Porque realmente é um tipo de movimento que a literatura mostra uma baixa previsibilidade. Tudo bem? Um outro movimento, aí esse sim eu considero um dos calos, tá? Dos movimentos com os alinhadores, é a rotação em dentes cilíndricos, ou seja, os dentes que são arredondados, que são quais? Caninos e premolares. Eles vão ter uma previsibilidade média de aproximadamente 37% em caninos, tá? Então, eu acredito que girar caninos é algo que é difícil, tá? Então, para que a gente possa fazer esse giro desses caninos, tá?
Uma das coisas, além, obviamente, de utilizar attachments de rotação, é fazer com que esse canino gire de forma sequencial. Por exemplo, girar logo a mesial, mesial out, para depois a distal in, né? Por exemplo, e não fazer com que ele passe pelo aquele movimento de torção. Isso acaba aumentando o número de alinhadores, mas também aumenta a previsibilidade. Então, rotações acima de 20 graus, tá? Consideramos que a eficácia será mínima apenas com o plástico. Então, muitas vezes a gente tem que considerar até o uso de binários, tá? Fazer binários, binários semelhantes à ortodontia fixa, para que a gente possa estar fazendo o giro daqueles dentes. E eu tenho muitos casos, pessoal, em que, por exemplo, o paciente me aborda e ele tem esse pré-molar para girar e a gente faz o setup, e no setup, sei lá, dá 80 alinhadores. E aí o paciente acaba não topando fazer o tratamento. Então, uma das possibilidades para casos assim é a gente fazer o quê? Corrigir os outros problemas que o paciente tem, tá? E ao final fazer, por exemplo, o binário isolado daquele dente, sem usar estagiamento, sem usar o estagiamento dos alinhadores contratados. Então, é uma das possibilidades que se tem. Quem sabe em outra web hour dessa, a gente aborde somente casos clínicos que tiveram movimentos críticos. E aí eu mostro para vocês como é que eu faço. Por muitos planejamentos, eu não movimento o pré-molar girado. Eu escrevo lá no texto, não movimentar o 35, tá? Não movimentar o 35. Corrigidos os demais problemas, estabilizo aquele paciente com uma placa única e faço a correção daquele binário. Tudo bem? Tem algumas pessoas falando no chat aí, eu não sei se é alguma dúvida pontual, tá? E aí, gente, um dos movimentos também que são dessa seara dos movimentos difíceis de serem atingidos é a intrusão severa de incisivos, que vai ter uma previsão aí de uma precisão de aproximadamente 33%, ou seja, um terço, tá? Então, movimentos maiores que 1,5 mm têm uma tendência de falhar sem uma mecânica de ancoragem extra, tá? Como, por exemplo, o uso de mini implantes. Tá? Uma das formas que a gente tem de otimizar a intrusão de incisivos, por exemplo, para corrigir uma mordida profunda, é jamais, tá? Isso é uma preferência clínica minha, jamais fazer a intrusão de incisivos e caninos simultaneamente. Então, é algo que está registrado lá no meu. Nunca intruir incisivos e caninos ao mesmo tempo. Primeiro os incisivos vêm, depois os caninos descem, assim como nós fazemos, por exemplo, na mecânica clássica do arco base, em que os incisivos intruem, depois nós fazemos a intrusão dos caninos. Tudo bem? E considerem usar mini implantes e botões nesses movimentos nos quais buscamos fazer a intrusão de incisivos para correção de mordida profunda, tá? É muito plástico agindo para que esses incisivos intruam em detrimento ao apoio que se tem nos posteriores. E uma outra dica, sempre que for fazer a intrusão dos incisivos, por exemplo, inferiores, faça uma boa ancoragem com attachments de canino para trás, tá? Porque senão, se você não fizer isso, você vai ter um risco grande de desadaptação. Tudo bem? Flávia, tem alguma pergunta aí no chat antes da gente falar das estratégias de previsibilidade? Não, doutora, a gente teve só uma pergunta aqui, se a aula ficará gravada, eu respondi aqui no chat para eles, tá? Mas eu vou falar aqui. Todos os web hours ficam gravados,
tá? E a gente disponibiliza lá no nosso site educacional, Art Education. Eu coloquei aqui o link para vocês no chat, tá? E tivemos aqui algumas pessoas, acho que foram duas pessoas falando que o som tá com eco, mas para mim aqui tá normal o som, tá? Para outros autores aqui que responderam no site também tá normal, então eu acredito que seja algo pontual no aplicativo, talvez no computador de quem está ouvindo com eco, mas vão falando aqui no chat, uma doutora aqui também que já falou que deu certo, era duplicidade, então acho que era pontual mesmo. Mas por enquanto, nenhuma pergunta sobre a apresentação, qualquer coisa eu vou te interrompendo. Tá bom. E aí, pessoal, dentro das estratégias para aumentar a previsibilidade, tá? Como eu falei no início da aula, talvez o que eu esteja falando seja muito básico para uns, mas a minha missão como professor e coordenador de pós-graduação é realmente trabalhar os fundamentos da ortodontia e é assim que eu conduzo os meus casos. Então, para colegas que estão iniciando agora, essas estratégias são excelentes para que aumente-se a previsibilidade e a gente acabe tendo menos problemas, né, na condução dos tratamentos e vocês acabem até pegando mais gosto em tratar casos cada vez mais difíceis com os alinhadores, porque observamos muita gente dizendo assim, ó, não, eu só uso alinhador para alinhar e nivelar. Se for algo mais complicado, eu uso brackets. Não, gente. Alinhadores, eles servem para tratar praticamente todos os casos, desde que existam dentes para serem abraçados pelos alinhadores. Tudo bem? Então, uma das que tem que observar é a sobrecorreção virtual, tá? Por exemplo, como a intrusão expressará aí só no máximo 61%, né? Quando a gente faz um setup virtual, o que é que a gente pede, por exemplo, em uma mordida profunda? Que o, o profissional que vai estar lá no setup, ele deixe, por exemplo, o overbite zerado, tá? Então, você tem uma mordida profunda, você corrige. Se você deixar com 1 milímetro, tá? Você não vai terminar com 1 milímetro. Você vai terminar com ela aí tranquilamente, mais da metade ainda profunda. E aí, o que é que você vai solicitar? Planejar. Solicito que o caso finalize com um overbite zero. Zero, mas o paciente vai achar feio o setup. Já falamos anteriormente, setup não é para mostrar para o paciente, tá? Você pode até mostrar e explicar, mas setup para que a gente entenda como essas forças vão agir sobre esses dentes. Então, vou dar um exemplo, um outro exemplo para vocês aqui. Mordida aberta. Tá? O paciente tem uma mordida aberta. E aí você trata a mordida aberta, finaliza ali com aquele 1 milímetro de overbite. Ele vai finalizar com mordida aberta. Tá? Então, a gente tem que planejar essa sobrecorreção, porque a gente sabe que um grande percentual de movimentação vai se perder pelas características biomecânicas do plástico agindo sobre os dentes, tá? E aí onde entram mecânicas acessórias, tudo bem? Uma outra Doutor, possibilidade é a utilização de attachments estratégicos, tá? Por exemplo, como eu falei, o uso correto para rotação de caninos vai evitar aí que a gente não leia os devidos movimentos, certo? Falei anteriormente que nos meus setups, né, já está lá programado qualquer rotação de caninos e premolares adicionar attachments para a rotação, tá? Adicionar attachments para a rotação. E aí uma dica biomecânica que eu também já percebi e a literatura mostra. Quando você, por exemplo, for girar um pré,
ou girar um canino, solicite também ao técnico um pouco de extrusão, 0,1, 0,2, por quê? Porque quando um dente sofre uma rotação com os alinhadores, além de ser um movimento difícil de se atingir, a gente acaba observando que esse dente termina um pouco abaixo, ele termina intruído, um pouco abaixo da linha de oclusão. Então, quando solicitar essa, essa rotação, tem que ter a Tatman, tem que ser sequencial, primeiro a distal, depois a mesial e ainda adiciona uma pitada de extrusão para evitar que ele termine em infraoclusão. Tudo bem? Doutor, Outra vou te dica, interromper aqui um pessoal, minutinho. A gente tem uma pergunta da doutora Carminda. Ela pergunta assim: se eu precisar distalizar 3 milímetros de molares, como procedo? Deixo meio milímetro de classe 2 ou peço outras sequências de alinhador até alcançar o necessário? excelente pergunta da doutora. Uma outra sequência, doutora. Tudo o que nós falamos aqui, tudo que foi falado aqui, quando a gente fala de previsibilidade, é dentro daquele setup único. Por isso que é importante que quando você vai tratar um caso de uma complexidade moderada ou alta, nós, ortodontistas, a gente busque utilizar um pacote maior, um Select 30, um pacote limitado, nunca trabalhar dentro de uma margem, porque, por exemplo, se a gente trabalha com um pacote Select 20, a gente está dando 20 passos em busca da oclusão ideal. Mesmo a gente tendo mais dois refinamentos, a gente não vai dar 60 passos. A gente vai dar 20 passos ou depois, sei lá, mais 20 para atingir aquele objetivo. Flávio, interessante que num credenciamento aqui, esse negócio de 20, 30 ilimitado, uma colega não estava conseguindo compreender que 20 é diferente de três sequências de 20, né? Que três sequências de 20 não são 60. Aí eu falei, ó, vou fazer uma analogia aqui para você entender. Imagina que você tem um cachorro que toma conta da sua casa, tá? E você amarrou ele com a coleira. E a coleira dele tem 2 metros. Então, aquele cachorrinho, ele só vai sair ali da casinha dele até aquele determinado momento 2 metros. Entendeu? Ele vai 2 metros e volta, vai 2 metros e volta, vai 2 metros e volta. Isso é um pacote Select 20, por exemplo. Se você tivesse um pacote 30, era como se você tivesse uma coleira de 3 metros. Tá? Ele poderia ir 3 metros, mais três tentativas. E o ilimitado, então quer dizer que no ilimitado o cachorro pode ir até onde ele quiser. Não. Ele vai buscar aquele caminho, mas pode ser que ele não encontre a pessoa. E aí ele vai voltar para a casinha dele e vai tentar de novo. E aí ele vai voltar para a casinha dele e vai tentar de novo em 5 anos. E a aluna gostou bastante dessa analogia, porque é como se fosse assim, o pacote contratado é o tamanho do nosso aquário. Então o peixe ele só vai nadar dentro daquele limite ali, tá? As analogias animais que a gente faz aí com os alinhadores invisíveis, tá? Tá, Pessoal, tá ótimo. uma outra estratégia é o fechamento de espaços, tá? Quando a gente for Doutor, fazer posso mecânicas com te interromper só mais uma vez aqui, que a gente tem uma outra pergunta, aproveitando o assunto anterior ainda. O tá? doutor Bruno perguntou se nessa rotação, o que você acha em fazer binário com attachments também por palatino lingual? Excelente pergunta. Isso era algo que eu tinha em mente quando eu dei os primeiros passos com os alinhadores lá atrás. E aí, aquela, aquela, aquele princípio da viscoelasticidade dos alinhadores
vai fazer com que o alinhador deforme e o movimento acabe não completando da mesma forma, tá? Então, isso está descrito no livro do Nanda, isso está descrito em alguns estudos que fizeram ensaios fotoelásticos usando dois alinhadores buscando melhorar a rotação através de um binário e a seu binário à moda antiga, ou usando uma estratégia que só a Angel permite, que é fazer um recorte no botão, por exemplo, pela vestibular, e usar um elástico corrente até um elástico, por exemplo, um oitavo leve, até um angel button que vai estar em uma outra região, né? Então, uma das coisas legais que tem na Angel é a possibilidade da instalação de Angel Buttons para que a gente favoreça esse binário. Mas uma excelente pergunta aí, tá? Então, tudo bem, voltando ao assunto aqui, na questão do fechamento de espaço, tá? Em mecânicas, eu vou até mostrar um caso aqui para vocês, em mecânicas que a gente busca fazer extração de premolar, ou então fechar espaço, tá? A utilização de atáchimas retangulares, né? Buscam bloquear a angulação mesial indesejada de molares, tá? Então, por exemplo, temos a possibilidade de usar o attachment, aquele bloco, aquele tijolão todo, tá? Ou usar dois attachments menores, tá? O que acaba sendo super interessante, eu vou mostrar nesse caso aqui para vocês. Então, quando a gente vai fazer esse fechamento de espaço, se a gente não faz o controle biomecânico, o pré-molar fecha, mas o molar angula também. Coisa que quando a gente trabalha com ortodontia fixa, é, era algo que se fazia, por exemplo, com o efeito Gable, e nos protocolos da Angel isso já vai estar embutido, tá? Uma outra possibilidade que nós temos é considerar a ancoragem esquelética, tá? A colega perguntou aí, ó, usar a ancoragem esquelética é um fator primordial, tá? Nessas distalizações superiores ou até mesmo inferiores, quando a gente sobrepor aqueles 2,5 mm, tá? Então, por exemplo, se vai tratar uma classe 2, o paciente tem uma projeção de maxila, né? Tem protrusão de incisivos. O problema é maxilar. E você vai distalizar o arco superior, e essa distalização é maior do que 2,5, ou seja, 2,75 acima, já considera a utilização de IZ6, tá? Já considera a utilização de IZC para que a gente tenha uma liberdade de estar fazendo essa distalização. E aí, se, por exemplo, o determinado colega, eu não domino os mini implantes extraalveolares, eu domino os mini implantes interradiculares. Você pode instalar um mini implante, por exemplo, na mesial do primeiro molar. Só que lá no setup você vai ter que informar para os técnicos. Distaliza o segundo, depois distaliza o primeiro. Aí, quando você distalizar esses dois dentes, lógico, você vai apoiar, por exemplo, o canino ancorando naquele mini implante, você vai solicitar um novo setup, tá? Porque aí você vai ter que mudar o mini implante de posição, escanear, solicitar tudo de novo e aí você fazer a retração de premolares e depois dentes anteriores, tá certo? Então, se o colega trabalha com mini implantes infrazigomático, então facilita tudo, tá? Facilita tudo porque você tem como ativar o protocolo de distalização. Tudo bem? Acho que teve uma pergunta aí. Tivemos. Doutor Bruno perguntou se, com o uso da ancoragem, você prefere usar elástico ou amarrilho. Acho que travou aqui. E aí, essa é uma pergunta excelente, porque muitos colegas acham que, por exemplo, se eu instalar os mini implantes
na região infrazigomática e utilizar o alinhador, quem vai distalizar os dentes é a força feita entre o mini implante e o dente que está ancorando, mas não é. Na verdade, quando utilizamos mini implante, seja em região infrazigomática ou interradicular, o que nós desejamos, por exemplo, é estabilizar o canino para que os incisivos não sofram efeito colateral e os posteriores possam distalizar com a ação dos próprios alinhadores, tá? Se nós tivermos um paciente extremamente disciplinado, que tenha a disciplina de usar elásticos intermaxilares de classe 2, intermaxilares também podem ser utilizados para conter os efeitos colaterais de uma mecânica de distalização. Tudo bem? Tivemos outra Senhor, pergunta, piscou desculpa, aqui eu na vou tela. pedir só para você repetir o início, porque travou o seu áudio, travou a sua tela. Eu acho que a gente não conseguiu ouvir aqui qual que é a sua preferência. Tá, vamos lá. Acho que foi uma pergunta do Bruno. Perguntou Isso, se eu prefiro, no uso de mini implantes, utilizar a ancoragem com amarrilho ou com elástico, né? E isso. a minha preferência por elástico não é uma preferência biomecânica, porque biomecanicamente o amarrilho seria mais estável, mais confiável, mas é porque o paciente, muitas vezes, ele não quer aquele segmento de fio metálico partindo aqui da região infrazigomática, por exemplo, até o canino. E muitas vezes ele reclama, dependendo da posição que o mini implante ficou, que aquilo ali vai machucar a mucosa jugal dele. Então, eu prefiro que ele se comprometa inicialmente a usar os elásticos, que pode ser inclusive o elástico corrente, né, ou o E-link com a força leve, ou mesmo os elásticos intermaxilares, para que a gente estabilize a posição do canino e dessa forma os alinhadores possam distalizar os dentes posteriores sem causar tantos efeitos colaterais nos dentes anteriores, que é uma das coisas que, principalmente os colegas que estão dando os primeiros passos com os alinhadores, eles acabam vendo os setups e ainda não têm uma base sólida para entender que, se os molares estão distalizando com os alinhadores, os dentes anteriores também estão recebendo força. E isso traz efeito colateral indesejado para a biomecânica. Então, é preciso, nesses casos de distalização, estabilizar, ou seja, ancorar os caninos para que o movimento de distalização, através do protocolo prescrito, venha a acontecer. Perfeito. E a doutora Carminda está perguntando aqui, por que não fazer uma sequência de distalização de 2,5 e depois faz uma outra sequência, né, de alinhadores, distalizando mais 1 milímetro, Na para não verdade, utilizar a ancoragem, né? sim, doutora, o que acontece é que muitos protocolos de distalização já foram utilizados, né? E o que é que observou-se é que, inclusive, é uma das coisas que a Angel incorporou, é que essa distalização sequencial ela não precisa levar necessariamente os últimos molares, né? Levar o último molar até a posição, para depois levar os demais. É possível, sim, levar o último molar até uma distância mais posterior. E aí o que é que acontece? Dessa forma, você pode levar o primeiro, não a distância toda, mas uma distância média, o segundo pré, depois o primeiro molar anda mais um pouco e assim sucessivamente, né? É um dos movimentos que a gente vai observar no protocolo, né? Isso aí vai estar descrito no protocolo da Índia, tá? Eu não sei se é isso que a doutora perguntou, se eu entendi bem, tá? Mas biomecanicamente nós não precisamos levar o último dente até o final
para depois levar os demais. O segundo molar, ele serve de ancoragem para que a gente distalize, por exemplo, o segundo premolar. Tá? Não sei se a pergunta era essa. Vamos ver, eu acredito que sim, mas doutora Carminda, qualquer coisa deixa aqui no chat, tá? Que eu refaço a pergunta pro doutor Felipe. Tá, não, pode ficar à vontade aí. Tudo bem? Deixa eu adiantar, acho que ela perguntou. Ah, que ela mandou que seria para evitar o uso de ancoragem. Então, acho que seria ela fazer um primeiro planejamento, distalizando 2,5, e depois ela faz um outro planejamento, distalizando mais 1 milímetro, né? Pensando em um planejamento que precisa de 3,5 aqui, Ah, no caso, né? Para evitar o uso de ancoragem. entendi, doutora. Entendi sim. Essa forma é uma forma muito. A resposta é sim, tá? É possível. E essa forma de atender, né, de movimentar os molares em distalização, ela é muito praticada pelos colegas que usam os alinhadores o DPA, né, de impressão direta. Então, eles fazem vários setups para, para atingir esse objetivo. Se a doutora tem um pacote, por exemplo, Angel ilimitado, a doutora pode sim distalizar o segundo, e aí atingindo o objetivo, vai distalizando os demais. Porém, sempre vai haver a necessidade de ancoragem, porque quando o segundo chegar lá no final, aonde se quer, para distalizar os demais, a gente vai ter que ancorar de qualquer forma, nem que seja com elásticos intermaxilares, tá? A única forma que eu vejo clinicamente de se atingir esse objetivo seria distalizar, por exemplo, o segundo até lá o final, aí depois distalizar o primeiro, o pré, o segundo pré, o primeiro pré e assim por diante. Mas há de se convir que considere que conseguimos distalizar os molares e os prés. Na hora de distalizar o canino, a gente iria precisar de ancoragem de qualquer forma, tá? É como você trabalhar com ortodontia fixa e usar molas abertas de níquel titânio entre esses dentes. Então, da mesma forma que o fixo requer ancoragem, o alinhador requer ancoragem também. Tá? Tudo bem, Flávio? Acho que alguém falou mais aí. Hein? Vamos lá. É, uma da... Pode continuar? Eu não discuto. Desculpa, eu estava no mudo aqui. O Sem doutor problema. Rodrigo perguntou aqui sobre distalizar. Qual a sua experiência em fazer com distalizador tipo Carrier? Doutor, uso e uso com sucesso. Qual é a minha experiência clínica? É que casos que nunca foram tratados, tá? Casos que nunca foram tratados ortodonticamente respondem melhor, porque o distalizador estilo Carrier, né, o distalizador de molar, seja de qualquer marca, uma das possibilidades de obtenção de espaço é corrigindo giro de molares que são comuns, por exemplo, numa classe 2, tá? Perdão, só tomar uma água. Então, o que é que eu tenho visto? Em pacientes que nunca usaram aparelho ortodôntico fixo antes, o Carrier vai responder super bem e rápido. Rápido quanto 6 meses de tratamento. Então, muito do que se observa, e, por exemplo, que a doutora solicitou aqui, né, em termos de distalização,
eu tenho feito com os distalizadores. Então, eu vou tratando logo o arco inferior. Eu tenho um caso de selfie aqui que eu orientei uma aluna, excelente o caso. Corrigiu uma baita de uma classe 2, fez o alinhamento dos dentes inferiores utilizando o selfie, superior aproximadamente 6 meses com um distalizador, distalizou o quanto que a gente queria, teve um pouco de efeito colateral, os caninos giraram e abriram diastemas. Ela estabilizou essa paciente com contenções, solicitou um novo escaneamento e agora ela está nessa segunda etapa, tá? Uma dica que eu dou, doutor Rodrigo, é o seguinte: é um caso que tem que ser muito bem controlado, o paciente frequentar realmente seu consultório nesses 6 meses, fazer sempre uma visita mensal, para que a gente também não tenha uma sobrecorreção do molar em detrimento ao giro dos caninos. Porque aí também, se a gente girar muito o canino, a gente acaba requerendo uma quantidade maior de alinhadores para finalizar o caso, tá? Que aí entra justamente nesse estágio que eu vou mostrar aqui, né? Que para a gente aumentar essa previsibilidade dos casos, uma das coisas que a gente pode fazer é o estagiamento fracionado, ou seja, dividir movimentos, limitar as rotações, por exemplo, a 1,5 grau, tá? E saber que não adianta ter pressa, mesmo os alinhadores sofrendo aquele relaxamento da viscoelasticidade que eles têm, não adianta acelerar o movimento, tá? Para quem trabalha com alinhadores há mais tempo, eu acredito que há uns 6 anos, vamos da época da pandemia, tinha muita preocupação de acelerar o movimento, né? Ah, eu vou acelerar, vou trocar a placa com 5 dias, com 7 dias. E o que se observa é que isso tende ao insucesso dentro dos setups que a gente faz, tá? Então é o contrário. Se você, por exemplo, contratou um pacote Select 20 e só deu 15 alinhadores, pede para o técnico reduzir a velocidade nas rotações, nas extrusões, para que sejam utilizadas todas as sequências, todos os estágios daquele alinhador que você solicitou. Baixa essa rotação para 1,5 ao invés de 1,8, tá? Não acelera, tá? E aí é uma dica que eu dou aqui para todo mundo, com base na minha experiência clínica e com base no que eu tenho visto. Inicie todos os seus casos com trocas de alinhadores a cada 14 dias. Peça para o paciente voltar com 1 mês. Depois vai baixando para 12. Mas, na minha experiência clínica, nunca troque alinhadores com menos de 10 dias, tá? Na minha experiência clínica. É o que eu vejo, é o que os estudos mostram. Existe a questão do compliance, né, dos pacientes terem que fazer a parte dele em usar os alinhadores. Então, como é que eu, particularmente, trabalho com alinhadores? 14 dias para Select 10, porque Select 10 eu não posso errar, tá? Eu não tenho margem para falhas no Select 10. Select 12, ou desculpa, Select 20, 12 dias, mas o primeiro mês ele só vai usar 2 alinhadores, a partir do terceiro é que eu posso acelerar. Select 30, 2 alinhadores por mês, ou seja, 14 dias. No segundo mês, eu uso a cada 12 dias. No terceiro mês, a cada 12 dias também. E aí, a partir do quarto mês, se eu observar a colaboração do paciente, se eu observar que o caso está andando bem, se eu observar que não tem movimentos de baixa previsibilidade, aí sim é que eu libero para que o paciente troque a cada 10 dias, tá? Esse é um protocolo meu, Flávio. Desenvolvi aqui para evitar o máximo possível ter que estar solicitando aquele setup corrente, tá? Acho que alguém fez alguma pergunta. A gente está sem perguntas por enquanto. Tá? Então, alguns protocolos, tá? São protocolos que
que estão bem evidenciados na literatura e que eu acabo seguindo também. Aquele clássico, uso exigir de 22 horas por dia, ou seja, o máximo de tempo possível. Tem alguns protocolos aí que o pessoal está querendo fazer diferente, mas no mundo dos alinhadores, quanto mais, melhor, né? Quanto mais horas, melhor o rendimento, tá? Como eu falei para vocês, ó, trocas a cada 14 dias melhoram o controle radicular. Quando você compara ciclos de 7 dias, então não acelere. Acelerar é como um carro, né, em uma pista sinuosa. Quanto mais você acelera, mais você aumenta o risco, tá? Gestão de perda de tracking, né, o famoso tracking loss, que é o pesadelo dos alinhadores. Surgiu um halo transparente, liga o sinal de alerta, tá? Ah, meu paciente estava tão bem, estava trocando a cada 10 dias, só que no alinhador 15 eu observei que não adaptou bem. Calma, dá uma segurada, volta para um protocolo aí de 14 dias, tá? Observa se esse halo ele é considerável, tenta fazer uma ativação com os alicates para jogar aquele dente de volta para aquela trilha, para aquele tracking, tá? Importante ter alicates, usar esses alicates para fazer as ativações, e se essa desadaptação for maior que 1 milímetro, olha só, isso aí não sou eu quem está falando, tá? Os estudos mostram. Desadaptação maior que 1 milímetro, já parte para o refinamento. Ah, o paciente, eu viajei esse final de semana, fui para Páscoa, não usei legal, quando voltei ele não está encaixando, está sobrando esse espaço aqui. Se esse espaço, né, esse gap for maior que 1 milímetro, já cogita o próximo setup, tá? Dificilmente você vai conseguir manter o tracking nesse caso aí. Ou manter não, que você já perdeu. Recuperar o tracking nesse caso aí. Tudo bem? Uma A outra pergunta aqui dica é o... Pois da não? doutora Carminda, ela pergunta se existe a possibilidade de trocar com 20 dias, porque ela percebe que quando tem perda de tracking, a troca a cada 20 dias ajuda. Tá. Não, é um excelente, doutora. Se a doutora perceber que o paciente está tendo essa perda de tracking, realmente pode alongar. Mas só lembrar a seguinte situação: se um paciente usar o alinhador corretamente, às 22 horas por dia, após o 11º dia, ele não vai ter mais uma memória viscoelástica para ativar o dente e voltá-lo para a posição. Os outros, digamos assim, do dia 12 até o dia 20, ele vai ficar como uma contenção. Força ortodôntica considerável para levar o dente para a posição, ele não vai estar fazendo mais, tá? Mas a sua observação é super pertinente, porque se está tendo essas perdas de tracking, ou o movimento é muito complexo e deveríamos usar alguma dessas abordagens, ou o princípio básico, o paciente não está usando bem o alinhador. Acho que alguém perguntou de novo. O pessoal está gostando do debate. Não, por enquanto não. Eu tenho uma pergunta, na verdade, se o seu protocolo de troca, esse que você citou aqui pra gente, se é válido só para dentes permanentes ou se você faz isso também para kids, tratamentos kids. Excelente pergunta, Flávia. Só para permanentes. O protocolo de Kids eu tenho observado que é completamente diferente. Então, o Kids eu tenho preconizado cada estágio 7 dias. Tá? O paciente infantil, quando ele usa bem o alinhador, passados os 7 dias, o alinhador já relaxou completamente. Né? A biologia dele responde de forma mais rápida que o adulto e a gente parte para uma próxima. Então, nesse pacote, eu já vi colegas falando em 5 dias, mas eu tenho preconizado 7 ou 10 dias em pacientes que não estão seguindo muito bem o protocolo das 22 horas. Tá? Então, crianças, 7 dias. É um material diferente, é uma biologia diferente, assim como pacientes de terceira idade, com perdas periodontais, todos são 14 dias. Tá?
Então, eu Perfeito, tenho obrigada. pacientes aqui que têm mais de 60 anos, eu tenho pacientes que tiveram perdas periodontais e vêm indicados de periodontistas para mim. Aí esses pacientes com uma biologia mais delicada, 14 dias para todos, Perfeito. A gente tem mais uma tá? pergunta aqui, o pessoal tá animado mesmo. Doutor Bruno, perguntou se perdeu o tracking do movimento específico de um dente, mas o restante está bem adaptado. Posso dar continuidade ao tratamento depois recupero no refinamento? Ou já paro tudo e parto no refinamento? Olha só que pergunta super especial do Dr. Bruno aí. Tudo encaixou bem, mas, por exemplo, um determinado canino perdeu o tracking. O que é que, ou, por exemplo, não fez uma extrusão, ele não girou, vamos falar dos movimentos mais difíceis, né? Ou ele não girou, ou ele não fez a extrusão. Então, por exemplo, se ele não girou, o que é que eu faço? Eu não avanço os alinhadores. Eu, por exemplo, observei que no estágio 15 ele não girou completamente o canino. Aí eu faço isso aqui, ó. Pego o alicate de pressão, e faço as bolhas de ativação para ajudar naquele giro. E confiro se ele tem espaço. Então, muitas vezes no setup lá, né, não falava em espaço, mas você vê que clinicamente está com um contato muito justo. Então, você vai, faz o ajustezinho ali, dá aquela aliviada que muitas vezes é até menor do que 0,1, só para tirar a pressão para esse canino girar. E se ele não respondeu a uma extrusão, aí eu já entro com o efeito bootstrap, né? Eu já faço o recorte naquela placa, colo os botões e eu já passo um elástico ali, um oitavo leve, para ele fazer a extrusão. Feito isso, aí sim eu continuo os estágios. Então, quando é uma perda de tracking pontual, eu paraliso naquele estágio e tento recuperar, tento trazê-lo de volta para a sequência programada, tá? Por isso que é importante também, nas consultas, quando o paciente volta, a gente observar clinicamente se, ao encaixar o alinhador, a gente não observa o halo transparente, ou seja, as folgas, né, os espaços que se tem. Maravilha. Tudo bem? Vamos lá. Uma das coisas importantes, eu até estava assistindo a live da doutora Gabriela Jansson, é o controle de colisão, os IPRs, né? Isso é um princípio básico, tá? Um princípio super básico que dentes precisam de espaço. Se você pega o livro da Sandra Tai, se você pega o livro do Barry Glazer, se você pega o livro do Nanda, todos vão trazer isso como um dos mandamentos básicos. Sem espaço, o dente não movimenta. É por isso que é muito mais fácil, por exemplo, você fechar um diastema ou separar dentes que vão para uma reabilitação estética do que corrigir um apinhamento, tá? Então, no sequenciamento de obtenção de espaço, primeiro a gente faz o tipping, né? A gente joga aquele dente ali, por exemplo, para vestibular. Depois a gente faz o IPR e, por fim, nos casos mais severos, né, que são os casos que vão requerer exodontia, por exemplo, de incisivo inferior, que são casos que eu particularmente não gosto de abordar dessa forma, né? Eu prefiro primeiro expansão, depois inclinação, depois IPR, para por fim pensar numa extração, tá? Então, bate naquilo que eu disse, ó, checa essas giroversões com fio dental, tá? Solicita ao técnico, por exemplo, eu tenho um paciente que realmente ele vai ter que viajar. Eu vou ver esse paciente só uma vez ou duas e depois ele vai ter que pegar os 20 alinhadores e ir embora. Aí você tem que fazer todos os IPRs de uma vez só, tá? Mas saiba que a previsibilidade disso é menor do que você fazer os IPRs conforme o setup manda, tá? Eu acredito que vocês sabem que é possível programar para não ter IPR no primeiro mês, né?
tem gente que acha traumático colar os attachments e fazer IPR tudo junto. Então, essas preferências clínicas, elas podem ser adaptadas e esclarecidas e solicitadas lá no planejamento. Por exemplo, casos que eu tenho muitos attachments, infelizmente, né? Tem casos que a maloclusão solicita que tenha attachment em praticamente todos os dentes. O que é que eu faço? Solicito que o IPR comece a partir do estágio 2, não fazer IPR no estágio 1. Então, o paciente vem naquele primeiro dia, vai passar um tempão comigo na cadeira, vou colar os attachments, conferir, polir, né? Isso é uma das aulas que eu ministro também como speaker, né? Acabamento e polimento de attachments e importância do formato. Fez tudo isso, pede para essa pessoa voltar com 14 dias, ela vai sair super satisfeita, feliz com você. Naquele segundo encontro, aí você começa os IPRs. Se você tiver disponibilidade, esse paciente tiver tempo de vir ao seu consultório, tenta fazer gradual, tenta não fazer tudo de uma vez. É mais confortável para o paciente, aumenta a previsibilidade. E uma das coisas, Flávia, que eu mudei do ano passado para cá, eu praticamente não uso mais o motor reciprocante. Eu percebi que estava sendo muito traumático para os pacientes, apesar dele agilizar ali, fazer 0,2, 0,3 de uma vez, meio que quebrava um pouco da experiência dos pacientes. Então, o que é que eu faço? IPRs de 0,1 eu uso uma boa lixa metálica, né? A marca que eu gosto é a Aurico, tá? E IPRs acima de 0,2, aí eu tenho usado um disco que eu acoplo no contra-ângulo, na baixa rotação, e cada passada daquele disco ele vai fazer ali para mim 0,2, 0,25, no máximo 0,30, tá? Então não fica algo muito agressivo, é super rápido, tá? Então você entrou, saiu, ele já vai te entregar ali tranquilamente 0,2 e a experiência para os pacientes fica super agradável, tá? Digamos assim, é uma mecânica, né? Um dispositivo muito tecnológico que privilegia conforto, estética, comodidade. Então, a gente tem que pensar também na experiência do paciente quando está sentado em nossa cadeira, tá? Legal, ótima dica, doutor. Até a doutora Carolina aqui está pedindo para mostrar qual disco você utiliza. Tá, já sei quem é Carolina. Eu vou mostrar, Carol. Tô devendo essa para você, tá? Ah, mas tá aqui, rapidão. Deixa eu só. Tá aqui, ó. Tá na mão. Novinho. Esse aqui eu nunca usei, ó. Mostrar aqui. Esse aqui é da DH Pro, tá? Ele é o modelo H16D15RAC09. Quem for do meu clube, eu vou informar lá. Muito obrigado, viu? Acho que Carol que perguntou é do meu clube. Eu estou devendo essa para eles. E o Doutora, eles estão disco, eu vou pedindo aqui tirar para aqui. colocar o nome no chat. Tá. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. Tá, se você quiser meditar, eu coloco aqui. Tá. H16, H de hospital H16. 16, D de dado, Uhum. 15, 15. RA, RA. R de rato, A, traço, C de casa, 09. Esse E09. rapazinho aqui, ó, 09, termina com 09. Qual que é a marca? Esse rapazinho aqui, ó. Então, ó, só fazer uma comparação aqui, ó, em relação à minha unha, ó, ela é do tamanho de uma unha de um polegar, ó. Aqui, ó. Qual que é a marca, doutor? DH DH Pro. Pro. DH Pro. Então, esse rapazinho aqui, tá? Não sei se vai conseguir aparecer na tela aí, ó, mas Perfeito, obrigada. tá? Esse aqui é dupla face, ele tem uma espessura de 0,15, tá? 0,15. Então, quando você passa ele, ele vai entregar mais do que isso, obviamente, tá? Ele entrega 0,2. Maravilha. Aproveitando aqui, a gente teve uma outra pergunta do doutor Felipe. Em caso de perda de tracking, por exemplo, um giro de um canino,
Se a gente pode utilizar uma mecânica híbrida com stop e fill, NiTi, para gerar leve movimentação no meio do tratamento antes de partir para um refinamento. Excelente pergunta, dando já o spoiler para vocês. Essa vai ser a minha temática no congresso do CIAD, né, que vai ter no final de junho em São Paulo, dias 25 e 26 de junho, vai ser na USP, congresso organizado pela Abralo. Eu serei um dos palestrantes. Palestras rápidas é legal, né, porque cada palestrante vai falar uns 20 minutos, então são palestras direto ao ponto, grandes nomes da ortodontia com alinhadores internacionais, nacionais. Eu vou ter esse privilégio de estar entre os palestrantes e eu vou falar justamente sobre mecânicas híbridas. E uma das coisas que eu falo nas mecânicas híbridas é como fazer a rotação de caninos usando stops e fios para, por exemplo, reduzir um pacote de Select 30 para Select 10 e facilitar bastante o fechamento dos tratamentos para os nossos pacientes na clínica com previsibilidade. Tá? Maravilha, então já está o convite aí para todo mundo assistir A, sua palestra. a Angel é uma das empresas que vai estar lá presente, tá, pessoal? Então, quem puder e quem quiser se aprimorar em alinhadores, é o maior evento, né, o principal evento, é o principal congresso sobre alinhadores, não só do Brasil, mas da América Latina em 2026, tá? Então, a inscrição está aí, as inscrições abertas, o preço está super interessante também. É numa quinta e numa sexta, tá? E a gente se vê por lá, Isso aí. tá bom? Flávia, por fim, era a última dica que eu daria aqui para o pessoal, tá? Quando a gente for fazer aquele efeito, né, o chamado efeito bite block ou o efeito de fazer a intrusão dos dentes anteriores, seja pela intrusão pura com alinhador, ou seja, através dos bite ramps, né, que estão presentes tanto na Angel como na Self, a gente ter cuidado se os dentes posteriores não estão desadaptados, tá? Ação e reação. À medida que eu intruo os incisivos, eu tenho uma tendência de desadaptar o alinhador na região posterior. Aí vem aquela minha dica do começo da aula, utilizar attachments bem retentivos de canino para trás e deixar os incisivos livres, porque esse alinhador precisa abraçar os caninos, precisa abraçar os prés, precisa abraçar pelo menos o primeiro molar para que os incisivos possam passar por esse momento, esse movimento de intrusão, receber esse momento de força e passar por essa movimentação, tá? Então, importante a gente saber disso, né? Ter cuidado para não desadaptar e a gente não vir a perder essa sequência de alinhadores. Tudo bem? Então, eu queria deixar para vocês aí na tela, né, o meu QR Code do meu clube. Eu sou speaker da Angel, tenho pouco tempo de casa, né, mas é uma satisfação muito grande fazer parte desse grupo. Como eu falei para vocês, o meu clube é um clube que foca muito em biomecânica, é um clube que foca muito nos fundamentos da ortodontia com alinhadores. Eu até costumo dizer que o meu clube não é um clube interessante para quem já é antigo, né? Quem já é macaco velho no mundo dos alinhadores, mas para aqueles profissionais que estão começando, que estão dando os primeiros passos, é esse suporte que eu costumo dar. Não só chegar para dizer, ó, doutor, esse seu caso não vai funcionar legal. Eu gosto de falar os porquês, tá? E aí a gente tem dado esse suporte, né? Como eu falei para vocês, é um clube novo, composto basicamente por alunos e ex-alunos meus, e que nós temos uma relação muito boa, uma
uma convivência e a gente acaba dando esse suporte, sempre respeitando não só a nossa experiência clínica, mas principalmente o que a ciência, o que os estudos mostram, tá? Então fica aqui o convite, né, para quem quiser participar, as portas vão estar abertas e será uma satisfação, tá? Eu acho que alguém falou alguma coisa, tá? E eu O estou à pessoal está disposição para as agradecendo, considerações finais. elogiando a aula espetacular, excelente. Ah, o Dr. Rodrigo está falando que deu página não encontrada no QR Code. Ai, não acredito. Cara, doutor Depois, Rodrigo, se o doutor pois quiser compartilhar comigo, aí o pessoal pode entrar em contato com a gente do suporte clínico, tá? Com o suporte tá, comercial também. mas se o QR Code está dando errado aí, Rodrigão, me adiciona pelo meu nome. Você entrando lá no Horto Education, vai ter os clubes lá, o meu é o meu nome, né? O Felipe Tiago Dantas, ou me adiciona no Instagram, que eu mando lá para você link e tudo, e aí a gente já vai trocando a ideia, tá? E aí, pessoal, como eu sempre falo, para os membros do meu clube, eu acabo sempre disponibilizando artigo, disponibilizando material de estudo, né, para que vocês entendam que a nossa abordagem biomecânica é sempre pautada em cima de fundamentos, tá? Eu fico muito feliz pela participação, né? Uma aula sem, não sei se você percebeu, Flávia, mas sem nenhum dente, tá? Sem Sem nenhum nenhum dente. setup, sem nenhuma foto de boca, e nós conseguimos motivar os doutores, gerar um debate super interessante, porque não é fácil, né? Dentista quer Não é ver fácil. dente, Não é fácil. Ver dente é bom, mas essas dicas também são super importantes, né? O que o doutor falou, parece uma aula simples, mas né? é uma aula, assim, extremamente importante, principalmente para quem está iniciando, né? Não só para quem está iniciando, é a base aqui do uso dos alinhadores, né? Então a gente precisa ter esse entendimento, essa noção. Foi ótima a sua aula, doutor. Tá todo mundo aqui elogiando no chat. Ah, fico muito feliz e estou à disposição de todos, né? Agora é engraçado, ó, que eu li o QR Code e ele abriu aqui no meu. Tem um pessoal falando aqui que deu certo, tá? Mas o doutor Rodrigo entra lá em contato com o doutor Felipe no WhatsApp, no Instagram, né? Ou através mesmo lá do Art Education, dá para fazer a inscrição no seu clube. Então, Flávio, Ver se a agradecer a gente vocês tem, pelo mas apoio. a Agradecer gente mais não vai uma ter. vez o convite da empresa, dizer que é uma satisfação. Já trabalhei com muitas empresas de alinhador, já fabriquei meus próprios alinhadores, eu tenho uma impressora, tenho um laboratório todo montado aqui na minha clínica, mas com as possibilidades biomecânicas, a qualidade dos alinhadores da Angel e agora as facilidades da Self, definitivamente eu aderi de vez aos alinhadores do grupo Aditec, né, Angel e Self, e estou muito feliz com os resultados. Para mim, não adianta você ter 500 mil pacientes e não ter resultados, né? Então, eu trabalho sempre por resultados, por satisfação dos meus clientes, que são meus pacientes, obviamente, e dizer a vocês, pessoal, que de coração eu estou feliz porque eu acho que agora eu encontrei, depois de muito tempo, eu sou viciado em tecnologia, depois de muito tempo fazendo várias tentativas, acabei encontrando realmente ferramentas que podem entregar os resultados que eu espero para os meus tratamentos, que vocês podem entregar para os tratamentos de vocês também. Então, agradecer a você, Flávia, e Thalita, e aos demais membros aí da empresa que me deram todo esse suporte aqui hoje, né, pela participação, pela Imagina. paciência de todos, e dizer a vocês que foi uma noite maravilhosa, que com certeza espero que em breve possamos estar juntos novamente. Imagina, doutora, a gente que agradece sua disponibilidade, a presença aqui, falando aqui da nossa aula super importante, esclarecedora, tá? Foi muito bom mesmo, ótimo, muito obrigada, tá? A doutora Cláudia perguntou aqui quais seriam as facilidades da Selfie.
Doutora, entre em contato depois através do 0800 com a gente, tá? A gente vai te encaminhar para os nossos consultores da Selfie e eles vão fazer toda a explicação para vocês de como funciona, tá? Então é isso, pessoal. Podemos encerrar aqui hoje. Muito obrigada, doutor Felipe, mais uma vez. Obrigada, Laura, pela tradução aqui. E obrigada a todos pela participação. Boa noite, gente. Até a próxima. Até semana que vem. Tchau, tchau.